Eu sou a Ana Carvalho, mentora de constelação familiar, terapeuta sistêmica há 15 anos e nesses 15 anos eu venho trabalhando com desenvolvimento e transformação de pessoas e famílias através da constelação familiar. E o meu intuito aqui nesse perfil é trazer para você uma forma de trabalhar com as constelações com mais segurança, com mais confiança, com mais sucesso, trazendo mais clareza para esse tipo de trabalho terapêutico, né? Para quem é terapeuta, terapeuta sistêmica, terapeuta holístico, porque quando a gente fala de terapia, a gente fala de transformação do ser humano, independente da técnica que a gente use. Cada técnica vai ter ali uma especificidade, um jeito de trabalhar, mas todas elas têm o mesmo objetivo, que é levar a pessoa para um novo nível de consciência para que ela consiga fazer a evolução, a transformação interna que ela precisa. Então, se é pra gente evoluir, né? Eu não vou falar, não existe uma terapia que é melhor, outra que é pior. Cada pessoa vai optar por aquilo que se encaixa, que dá certo na sua rotina, no seu dia a dia, na sua história. E mais a constelação familiar é uma terapia breve, né? Ela vai ali muito mais no ponto da dor. Então, por isso que eu resolvi trabalhar com essa terapia, porque ela fez todo sentido para mim no meu processo de transformação. E é interessante porque todo processo de constelação não começa com uma pessoa querendo ser um constelador, mas começa com uma pessoa compreendendo as suas próprias histórias, as suas próprias dores, trazendo esses resultados, né? Então eu consegui ter resultados excelentes com esse processo terapêutico e percebi que eu, com o meu dom, com a minha missão, estava ajudando já a transformar as pessoas. Então o processo terapêutico ele acontece dessa forma até que você se sente terapeuta, né? Eu vou olhar para a dor da outra pessoa quando a pessoa chega até mim e fala: eu quero viver isso que você viveu. Como que você fez isso? Como é que você se libertou? Como é que você transformou a tua vida? Me explica, me mostra. Aí a gente começa a ser uma pessoa que vai abrir o caminho para as outras, né? Então faz muita diferença você simplesmente aprender a fazer uma terapia por fazer, ou para, minha profissão, vou ganhar dinheiro, e você ter passado por um processo, por uma estrada, né? E nessa nossa estrada, nesse nosso processo, tem elementos que são extremamente importantes para que a gente consiga trazer clareza, trazer mais luz para essa jornada de desenvolvimento, de ampliação de consciência. E a nossa mãe é um desses elementos. Como nós estamos aí já chegando, né, semana do Dia das Mães, eu trouxe esse tema, coloquei até uma caixinha de perguntas lá nos stories, vou falar mais sobre mãe essa semana, vou responder todas as perguntas da caixinha, tem muitas ali muito interessantes, pra gente ficar conectado com essa essência, né, essa energia do materno. Faz muita diferença na vida das pessoas olhar para a mãe que teve no passado, para a mãe que tem hoje, para aquilo que espera da mãe do futuro. Tem gente que nem tem mãe mais, mas ainda está esperando que a mãe libere para fazer algo importante na vida, né? Isso é fundamental da gente trazer para essa visão terapêutica. Então, por que eu estou trazendo esse tema para vocês? A influência das mães no processo terapêutico, no desenvolvimento terapêutico. Será que tem a ver? Será que minha mãe está me ajudando, está me atrapalhando? Será que a minha mãe, ela tem que ir comigo? Será que ela tem que saber que eu estou nesse processo para ela me ajudar e não me atrapalhar? Como que funciona isso, né? Tem muita gente que quer levar a mãe para terapia. Será que vale a pena? Então nós vamos falar de tudo isso hoje, mas a gente está aqui não é para falar mal de mãe, não. A gente está aqui para falar bem, né? Quando eu fazia cursos de terapias, a gente tinha uma turminha, né, que gostava de escrever num papel, pegava uma folha sulfite assim, ó, e toda vez que o nosso mestre, quando eu fiz, primeiro eu fiz com o Dr. Fernando Freitas, né, então toda vez que o Dr. Fernando Freitas estava ali numa aula, passava os slides, mostrava e tal, aí tinha lá uma turminha que pegava e escrevia no papel algumas frases que eram cruciais, assim, pra gente lembrar, né. E aí tinha um cartazinho que eles escreveram que toda vez que acontecia alguma coisa ali no meio de um exercício ou de uma constelação, eles pegavam e levantavam o papelzinho assim, tava escrito assim:
tudo é a mãe. E a gente dava risada, né? Que tem algumas frases icônicas que os consteladores se lembram de quando estudam, né? Que tem algumas, são repetições de fases de coisas que acontecem. E geralmente a mãe, ela sempre está presente nos processos terapêuticos. Ontem, um homem veio falar para mim assim, mas escuta, você sempre fala só de mãe? Por que você não fala de pai? Aí eu falei, então, veja a live para você entender, né? Por que a gente não fala? Claro que eu falo de pai também. Só que a mãe é aquele nosso primeiro contato com a humanidade, né? Uma pessoa só pode vir para a Terra num corpo através de uma mãe. E a mãe, ela é aquela que deixa o carimbo do DNA, do jeitão de viver, das crenças, dos ensinamentos, logo ali marcados em um bebê, né? O bebê, ele já desenvolve um comportamento a partir de como ele aprendeu a lidar com a mãe. O jeito que a mãe lida com esse bebê já traz para ele um tipo de resultado emocional, comportamental. Então, é a partir desse primeiro contato com a mãe. A mãe, ela é o mundo para a criança. Quando a criança nasce, ela não tem condições de conhecer o mundo. Ela simplesmente conhece o mundo através dos olhos da mãe. Por isso que a mãe, ela é realmente o primeiro ponto, o primeiro pilar fundamental de desenvolvimento de um ser humano. Não tem jeito de falar de cura, de transformação, sem falar daqueles primeiros pontos de dor e de trauma que ficaram armazenados ali no meu fundo emocional, que eu preciso tirar, né? Por quê? Todas as dores e traumas, elas vêm dessa primeira fase de vida do ser humano, que é onde o ser humano tem uma convivência, uma conexão com esta mãe, e esta mãe, ela tem que saber, ela tem que entender em que fase o meu filho está. Para que fase o meu filho está indo, porque só assim eu vou conseguir direcionar o meu filho. E tem uma outra questão importante também, né? Que eu também comentei ontem. Para a gente chegar no pai, precisa haver a permissão materna. Se a mãe não autoriza o filho a ir até o pai, o filho fica preso na mãe. Ah, mas eu tive um pai muito presente, ele estava ali o tempo todo, ele era ótimo. Ok, até a primeira página, né? Existem pais que agem daqui até aqui. Quando a gente fala de profundidade emocional, de doação, de entrega, de participação verdadeira, tem muitos pais que não entram. Não entram por quê? Ou porque eles já têm dores internas, já têm problemas com a própria mãe lá atrás, ou porque eles realmente não foram permitidos entrar e permanecer naquele seio familiar. Não foi permitido para esse pai acessar o filho. Quando a mãe tem uma carência muito grande, tem uma dependência emocional muito grande, ela tem um filho para satisfazer as questões dela, não vai ter pai no mundo que interfira no desenvolvimento desse filho. Então, nessa pequena introdução que eu dei aqui, eu só, passei por cima aqui a temática. A gente vai se aprofundar agora, porque eu vou começar a falar da influência da mãe no processo terapêutico, diretamente, tá? E dando bom dia aqui para os meus amados, ó. Ó, o 12 em ponto tá aqui. O Emílio, a Elza, a Cláudia, a Sônia, a Ana Amélia, a Sevilhena, a Natália, a Fabiola acabou de chegar. Que bom, pessoal. Que bom que vocês estão aqui, né? São sempre muito bem-vindos. O Café com Live, ele só é bom porque vocês sempre estão aqui conversando comigo, colocando as suas questões, as suas perguntas. Porque imagina, só eu aqui falando sozinha, não papagaio, né? Vocês ficam só ouvindo. Agora, quando vocês colocam uma dúvida, uma questão de vocês, nossa, é outra live, né? Vocês sabem como que é gostoso quando a gente tem essa troca. Então, qualquer tema, qualquer coisa que eu trouxer aqui, vocês são sempre bem-vindos para me ajudar a interferir, trazer uma frase, uma fala, porque isso vai enriquecer o nosso processo de aprendizado. E aprendizado, gente, é troca, né? Aprendizado não é uma via única. Eu aprendo com aquilo que vocês me trazem e eu também pego isso, a informação que vocês me trazem, eu assimilo e devolvo para vocês de uma forma que
conjugue aí com essa visão sistêmica, né, que eu procuro trazer para vocês. Então a gente sempre vai evoluindo, inclusive o processo de aprendizado através das lives. Bom, como que uma mãe influencia um processo terapêutico? Vou começar do começo. Imagina que uma mãe tem um filho e esse filho tem um problema, tem uma doença, tem uma questão. O que a mãe faz? Meu filho precisa de terapia. A mãe não entende isso que eu acabei de falar para vocês antes, que o filho é o reflexo de como a mãe enxerga o mundo. O filho, até os 7 anos, o filho reproduz o mundo emocional da mãe. Até os 7 anos, o filho carrega aquela representação de todo o processo emocional que a mãe está vivendo. Então, é uma criança de 3 anos, de 4 anos, começa ali a ter uma questãozinha na escola, começa a ter um problema com coleguinha, começa a ter alguns problemas de saúde. O que essa mãe faz? Esta mãe pega essa criança, vai para psicóloga, para terapeuta, para psicopedagoga, enfim, várias profissões aí que vão poder olhar e dar suporte para essa criança. E essa mãe chega e fala o quê? Meu filho, minha filha tem um problema. Quando o profissional não entende que nesta fase a criança está reproduzindo, mostrando para a mãe, gente, uma criança mostra através das ações, das dores, das doenças, dos problemas, ela mostra para a mãe, olha mãe, você precisa olhar para isso. Então a criança que faz uma birra absurda, horrenda, ela tá mostrando uma dor interna da mãe, né? Às vezes a mãe tá tão sufocada, tá tão cansada, que essa criança ela precisa gritar para expressar aquilo que a mãe não consegue colocar para fora. Quando uma mãe tá muito cansada, estressada, vai no supermercado, a criança deita no chão e faz uma birra, o que a mãe quer, né? A mãe quer deitar do lado e gritar junto, né? Uma vez eu vi um videozinho que era desse jeito. O que a mãe fez? A criança deitou no chão, a mãe deitou do lado e gritou junto. Por quê? Porque a criança está gritando, colocando para fora aquilo que a mãe não conseguiu entender e assimilar. Então, onde que tem que estar a compreensão? Primeiro, nossa, como terapeuta. Eu não vou pegar essa criança, olhar para ela e falar assim, realmente, o problema é seu, criança. Então, você vem aqui que eu vou tratar você, vou cuidar de você, vou constelar você. Não pode ser um processo isolado. A criança sozinha, ela nem sabe o que está acontecendo. Ela é só a reprodução de uma dinâmica sistêmica materna que também é resultado de uma dinâmica do sistema familiar. Para que se olhe para uma criança, precisa-se ter a presença da família. É uma família, é um conjunto, é um contexto. Meu filho está dando trabalho. Meu filho tem um problema. O que eu vou fazer? Vamos a família toda trabalhar. E principalmente na constelação, não tem como você constelar uma criança pequena. Você não faz constelação de criança de menos de 7 anos. Por quê? Porque essa criança está diretamente relacionada, reproduzindo as ações, as questões da mãe. Então é a mãe que tem que olhar para isso. Eu tenho um caso, né, de uma cliente minha, uma cliente muito querida, muito amorosa, né? Eu também sou cliente dela na especificidade dela. E aí, quando eu virei cliente dela, ela ficou sabendo que eu era consteladora e ela marcou comigo uma sessão. E quando a gente foi trabalhar, a filha dela estava com terror noturno. O que é terror noturno? A criança acorda de madrugada em pânico, gritando, berrando e nada consegue voltar a criança para o eixo. Porque quando a criança se entrega para o sono, ela solta, vem aquela dor, aquela energia de tipo assim, é desesperador eu me entregar. Eu preciso gritar até eu voltar para o meu controle ou até que a minha mãe entenda e me controle para que eu consiga voltar para o meu eixo. Então, o que aconteceu com esta criança? Com uma sessão de constelação, nós entendemos claramente, a mãe entendeu claramente, que havia ali um medo muito grande dessa mãe, que essa mãe nunca expressou. Questões emocionais familiares de agressões que aconteceram na família de origem quando ela era criança e ela não soube expressar, ela não pôde expressar. E aí ela cresce
torna mãe. Um outro detalhe importante dessa história: a gravidez dela não foi planejada. Ela pensava em ser mãe, mas ela achava que ela ia ser mãe mais pra frente. Ela já até era casada, já podia, né, já estava tranquila ali com a vida belezinha para ter filho, não tinha problema. Só que ela achava que era mais pra frente. Como ela engravidou, ela acelerou o processo, né, desse cuidado. E aí o que aconteceu? Quando essa filha nasceu, ela não pôde, ela meio que emendou esse processo de maternidade com um recém-casamento, e as coisas foram num fluxo muito rápido, e quando ela percebeu, ela não pôde lidar com os medos de ser mãe, com as dores, veio de uma vez. Então é como se fosse assim: peraí, eu quero ser mãe, mas eu quero me preparar para isso, mas de repente cai uma criança aqui no meu colo, né? O que eu faço? Veio através da maternidade todas aquelas dores, aqueles traumas da infância que estavam ocultos no processo dela, e ela ficou simplesmente mais amedrontada ainda. Só que, poxa, eu sou mãe, eu tenho um neném para cuidar, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, né? Eu tenho minhas responsabilidades. Eu não posso sentar e chorar. Então eu engulo o choro, eu seguro a dor, seguro os medos. Muitas vezes eu nem penso que eu poderia passar por uma terapia, porque as coisas até estão indo bem. Só que quando essa criança começa a ter um pouquinho de consciência, né, através do sono, através da relação dessa criança com as dores da mãe, e na fase onde essa criança já consegue se manifestar, ela começa a colocar esse terror para fora. E esse terror não tinha nada a ver com a criança, era totalmente dos medos da mãe. E com uma sessão foi muito transformador para essa cliente. Então, gente, a gente precisa ter consciência como terapeuta. Primeiro ponto, né, que eu tô falando aqui. Qual que é a influência da mãe no processo terapêutico? Nesse caso, quando existe uma criança, o processo terapêutico é da mãe e não da criança. Por quê? Porque a mãe é o piloto, a mãe que direciona, a mãe que conduz. Como criança, a criança não tem compreensão para olhar para a vida, não tem clareza das próprias dores, ela nem sabe o que está acontecendo, nem sonha, não faz ideia. Mas nós somos ligados por um campo morfogenético que é fortíssimo, e através desse campo, essas dores se manifestam. Então, gente, trazer clareza para as pessoas, trazer clareza para as mães é a nossa função como terapeuta, tá bom? Aí essa criança cresce, né? Essa criança cresce, se torna lá um adolescente, se torna um adulto, e aí ela vai para terapia. Poxa, já tô com a minha vida arrumada, já tô com a minha vida feita, mas eu tô sentindo que eu tô presa em alguma coisa aqui. Qual que é uma questão muito recorrente que acontece nas constelações, nos atendimentos? Bloqueio, tô bloqueada na minha vida, bloqueio profissional, tô bloqueada na minha vida emocional, não consigo ter um relacionamento, meu relacionamento não tá bom, o dinheiro e a questão de filhos, né? A pessoa chega com bloqueio. E aí essa pessoa, ela tenta se manter num modelo saudável de família. Então, muitas vezes, tá? É uma pessoa boazinha, é uma pessoa que ela quer resolver as questões dela de uma forma prática. E aí ela quer manter um bom relacionamento familiar. Só que muitas vezes um bloqueio, eu chamo de gancho. Tem um exercício que eu faço, né, nas consultas posteriores à constelação, que eu trago um gancho onde a pessoa continua presa, e a partir do exercício que eu faço com esse gancho, a pessoa entende onde é que ela está presa, o que está prendendo, onde que a gente pode cortar esse gancho. E muitas vezes esse gancho se prende a uma história familiar que começa com a mãe. E aí a pessoa, ela acredita que, nossa, minha mãe tem que me ajudar, minha mãe tem que entender. A pessoa começa com aquela mentalidade: o dia que a minha mãe entender que eu preciso ser livre, aí eu vou ser livre de verdade. O dia que a minha mãe entender que por conta de tantas coisas ruins que ela me fez passar, eu fiquei do jeito que eu tô, fiquei mal, fiquei doente, e a minha mãe vier me pedir perdão, me pedir desculpa, a minha vida vai mudar? Enquanto a pessoa tiver esse pensamento, ela nunca vai sair da dor, nunca vai evoluir. Por quê? Porque toda mãe de adulto, aí ó, entenda que nós já viramos a página aí, viramos a chavezinha. Quando é criança é uma questão, já expliquei pra vocês.
Quando é adulto, o adulto, ele se torna responsável pela própria vida. Vocês sabem qual é a diferença entre uma criança, um adolescente e um adulto? O que faz um adulto ser adulto? Vocês sabem? Coloca aí pra mim. Vocês estão muito quietinhos, gente. Coloca aí pergunta, questão, dúvida. Dá exemplo, conta a história de vocês aqui. Ó, as histórias de vocês são boas pra caramba pra ajudar aqui a gente na live. Sabe o que diferencia uma criança, um jovem, um adolescente de um adulto? Sexualidade e dinheiro. A pessoa, quando ela tá lá naquele amor filia que é dos amigos, ela conhece alguém especial, diferente, e ela quer desenvolver a sexualidade, ou seja, arrumei um par. Agora eu quero viver com essa pessoa. Só que para eu viver com essa pessoa, eu preciso ter dinheiro, né? Eu preciso de uma casa, preciso de um lugar para morar, preciso me sustentar, eu preciso ficar adulto. Muitos adultos hoje não querem crescer porque não querem ter a responsabilidade emocional com uma pessoa e também não quer ter responsabilidade financeira. Então fica lá, os adultos de 55 anos morando com a mamãe, né? Não se sustenta, não enxerga um futuro para a própria vida, é uma eterna criança, tá presa lá no primeiro nível de amor, no porneia. E aí, quando essa pessoa decidiu que ela precisa mudar, poxa, tô bloqueado, não tá indo, as coisas não estão caminhando, as coisas não estão fluindo do jeito que eu preciso, e eu preciso da minha mãe para me ajudar. Mamãe, socorro! Aí o que essa pessoa faz? Muita gente cata a mãe pela mão e leva para terapia. Por que é errado uma mãe levar uma filha, um filho, levar uma mãe para terapia? Primeiro, porque a mãe viveu em uma época diferente, em uma geração diferente, com condições diferentes e com mentalidade diferente. Vou explicar melhor para vocês. Imagina eu, Ana, hoje, ó, só aqui dentro do meu escritório. Eu tenho um computador de mesa, eu tenho um notebook, eu tenho um tablet, eu tenho um celular. Se for dar uma voltinha aqui na minha casa, tem. No quarto do meu filho, tem uma TV, tem um computador. Quando ele tá aqui, agora ele tá pra aula. Celular, marido, computador, 2 celulares, televisão. E quantas coisas tem espalhadas pela casa que são tecnologia. Agora a gente tem inteligência artificial. Qualquer coisa que você fala com ela, ela conversa com você, ela te explica, ela te conta, ela te ajuda, ela te oferece. E aí você com tanta ferramenta nas mãos, você com tanto conhecimento nas tuas mãos, como que você quer equiparar você, a rapidez que você tem de processar as informações, porque você tem um mundo nas suas mãos, como é que você quer se comparar e quer que a sua mãe te compreenda, te entenda, se ela viveu numa outra geração e se ela nasceu numa época que não tinha nem celular, né? Vou falar da minha mãe, tá? A minha mãe nasceu numa época que não tinha nem geladeira, nem televisão, nada. Então, gente, nós vivemos em uma época de transição onde nós vemos as nossas mães contarem histórias de que não tinha quase nada acontecendo. A gente passa por essa transição, a gente vira de milênio, a gente muda o milênio, vem uma carga de energia transformadora absurda para esse planeta, para que o ser humano possa evoluir. Por quê? A humanidade passou por uma idade das trevas, e nas trevas era só barbaridade, era só matança, zero amor, zero compaixão. E aí, como que o mundo via essa barbaridade? Vamos trazer desenvolvimento, tecnologia, mentes criativas. Vem mentes criativas, tudo isso, gente, é a energia que vem e se implanta no planeta. Por isso que a gente não pode ser ignorante de achar que eu tô aqui dentro do meu quarto, aqui do meu escritório, eu me basto. Acabou, deu. Nós transitamos na Terra, dentro da Terra, essa nave nossa que fica girando no sistema solar. As coisas estão acontecendo lá fora, o Sol está mudando, os planetas estão mudando, a gente tem interferências magnéticas, energéticas que interferem na nossa vida. Ou vocês acham que um dia Deus falou assim, esse povo está sofrendo muito, eu tô com tanta dosinha deles, eu vou mandar lá uma televisão e um celular para eles se distraírem. Gente, presta atenção, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo tem um desenvolvimento humano de consciência por trás.
E aí a gente vem de uma era de barbaridades, né? Olha só, o que aconteceu no século passado? Quando os nossos pais estavam nascendo, quando os nossos pais eram crianças e jovens, né? Guerra Mundial, Hitler fazendo lá barbaridades. Aqui, vamos falar perto de nós, ditadura. Quantas barbaridades aconteceram? Aí precisa, quando o universo está entrando em colapso, precisa vir uma energia de transformação. Essa energia de transformação vem para quê? Para ajudar os pobres coitados, né? O povo maluco aqui que tá se matando, se degladiando, zero amor. Eu arranco o teu olho, mas eu não te perdoo, né? Eu te penduro numa forca, por quê? Porque você foi lá e mexeu com as plantinhas, fez um remedinho e curou. Você é uma bruxa, eu te queimo na fogueira. Era de barbaridade. Vocês têm noção do que eu tô falando? Eu acho que eu tô mergulhando muito profundo. Mas vocês precisam entender isso. A gente precisa falar disso. Eu não sei se vocês concordam. A minha obrigação é falar pra vocês essa temática. Ó, a Natália colocou aqui, ó. Nunca tinha pensado assim. Tenho consciência que era outra época, porém nunca tinha tido essa clareza. Sim, Natália, quando a gente olha com essa clareza de que foi uma época de barbaridades e que o mundo precisava de uma transformação, o ser humano precisava começar a desenvolver consciência. E olha, nós estamos no comecinho do comecinho, a gente é uma minhoquinha no desenvolvimento de consciência. Porque se a gente tivesse mesmo poder de autodesenvolvimento de consciência, a gente nem conversava, a gente já desenvolvia a conversa por telepatia. Porque isso era algo que existia antes do ser humano ser bélico. Em uma humanidade onde as pessoas não tinham interferências magnéticas para bloquear a nossa energia, a gente conseguia se conectar e se comunicar por telepatia, né? Hoje a gente tem um resquício, a gente tem um reiki, a gente tem uma radiestesia, que é onde a gente mede e trabalha com as energias. E cada vez mais a gente vai precisar voltar para essas medicinas naturais. Por quê? Porque o ser humano está em colapso. Tá tudo colapsado. Gente, eu saio daqui. Ontem eu fui levar meu filho no médico. 1 hora de viagem. Não dá 10 quilômetros daqui de casa. Perto, né? 1 hora para ir, 1h30 para voltar, no trânsito. E aí eu fico olhando, né? Eu fico observando. Cidades grandes, colapsadas, tá um colapso, não tem para onde ir, né? As cidades estão infartadas. E o ser humano enlouquecido, e a gente tá enlouquecido, tentando se desenvolver, tentando sobreviver a tanta loucura que tá acontecendo ao nosso redor. Agora, se eu vejo essa loucura ao meu redor, saio que nem maluca dando tiro para cima, o que vai acontecer? Eu vou gerar uma guerra, pelo menos perto de mim. E como que eu posso ser uma pessoa que vai fazer a diferença no trânsito, por exemplo, que é uma coisa boba. Se eu me trabalhar aqui em casa, se eu tiver consciência, se eu tiver me desenvolvendo, a minha paz interna, o meu equilíbrio, né? Eu posso ser uma pessoa mais compreensiva na rua, eu posso ser uma pessoa mais equilibrada. Por quê? Porque eu tô me trabalhando. Tudo isso tem a ver com consciência, gente. Agora, quando você olha, né, para uma questão terapêutica, onde hoje eu, com toda essa tecnologia na minha mão, com todo esse conhecimento, você quer saber de constelação? Entra lá no YouTube, digita lá, Ana Carvalho, constelação familiar. Sabe quantos vídeos meus tem lá para você aprender? Agora, e a minha mãe? Quando a minha mãe passou perrengue com o pai dela, com a mãe dela, com os irmãos dela, quando a minha mãe estava vivendo uma família onde ela tinha 8 irmãos, e ela não sabia como lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, sendo que a minha mãe era a 3ª filha, depois dela veio mais uma renca, e ela podia falar? Ela podia chegar pra mamãe e falar assim, mamãe, cuida de mim hoje, me dá atenção, vamos passear só nós duas hoje, porque hoje eu estou triste. Vocês acham que podia acontecer isso? Mesmo que a sua mãe fosse uma filha única, vocês acham que a mãe dela ia olhar pra ela e falar assim, nossa filha, tô entendendo aqui, tô compreendendo que você realmente tem problemas emocionais muito profundos, vamos procurar uma terapia, vamos fazer algo para melhorar a sua consciência,
para que você possa se desenvolver e ser mais feliz e ter um casamento melhor. Vocês acham? Se esse pessoal estava saindo de uma sobrevivência de uma guerra, estava saindo de um mundo onde tinha ditadura, estava saindo de um lugar onde só tinha barbaridade. E aí como é que você cresce em consciência? Se a consciência que existia nas trevas era formar seres bélicos. O que é um ser bélico? Aquele ser que está pronto para matar. Eu não quero saber o que você pensa, o que você sente. Eu simplesmente te descarto, te dou um tapa, te jogo longe. Você tá me incomodando? Você não serve pra mim? Tchau, eu te elimino. Faz sentido pra vocês? Primeiro, por que eu contei toda essa história absurda, né? Tudo isso que aconteceu. Pra vocês entenderem a diferença de geração. Tô falando da gente. A diferença da nossa geração, da geração de você que tá aqui comigo, para as nossas mães, para as nossas avós. Faz sentido para você? Porque é o primeiro degrau de compreensão que a gente precisa ter. Estamos vivendo em eras diferentes. A minha era é muito diferente da era da minha mãe. Então, como que neste sentido a minha mãe vai influenciar no meu desenvolvimento terapêutico, no meu trabalho terapêutico? Primeiro ponto. Como terapeuta, eu preciso alertar, mostrar, trazer para o meu cliente que está tendo aqui uma dor, como é diferente o jeito desta pessoa que está aqui fazendo terapia enxergar a vida, para aquelas pessoas que foram as, entre aspas, causadoras das dores, dos traumas. Porque minha mãe fez isso, porque minha mãe fez aquilo. Ela fez. E eu nunca vou falar que, ai, tadinha de você, vou passar a mãozinha na sua cabeça. Muito pelo contrário. Existem muitos abusos. Antes, na própria escola se batia. A criança apanhava, a criança levava uma reguada. Isso qual que é? Eu vou educar no muque, na força, né? E tem mãe que fala até hoje, quando eu era criança eu apanhei e não aconteceu nada. Não aconteceu nada? Olha lá, o tanto de dor, de trauma e de bloqueio que a pessoa ficou a vida inteira travada. Gera, sim, um monte de problema. E se a gente não tem compreensão do hoje, entender que a minha mãe viveu em uma outra época, tem uma outra mentalidade. Como que eu posso querer que minha mãe pense como eu? Como que eu acho que eu vou levar minha mãe para terapia e minha mãe vai sentar lá, vai assistir minha constelação e minha mãe vai falar assim, nossa filha, muito bem, parabéns, a partir de agora eu vou te ajudar para que eu não interfira na sua vida e para que você se desenvolva. A mãe não tem essa consciência, a mãe tá fazendo o que ela pode com o recurso que ela tem, com o pouco recurso que ela tem de sabedoria e de conhecimento. Então, o que você precisa fazer? Levar a mãe para terapia? Jamais. Nem querer que a tua mãe faça terapia. Gente, tem um monte de gente que já é terapeuta, que tá tentando convencer a mãe a fazer terapia. Tem gente que virou terapeuta para convencer a mãe a fazer terapia. Vai dar certo? Nem vou te iludir. Nunca, jamais. Vai ser pior. Por quê? Essa filha que fez terapia, que virou terapeuta, que faz terapia, ela quer romper com o padrão do sistema, com o padrão de crenças que limitam. Você acha que tua mãe quer que você rompa o padrão do sistema? Pois se a sua mãe aprendeu a viver daquele jeito. A sua mãe viveu lá cuidando da sua avó, fazia tudo pela sua avó, abriu mão da vida pela vovó, ia viajar, tinha que levar a vovó, ia fazer qualquer coisa, tinha que trazer, tinha que cuidar da vovó em primeiro lugar. Eu não vou viajar se vovó não permitir, porque é a vovó que comanda a família. A vovó que marca as datas. Então, se na tal data eu quiser viajar, mas a vovó quiser fazer um almoço, não, jamais eu vou viajar. Imagina, né? A vovó vai ficar muito brava. Então, a vovó comanda. E a mamãe aprendeu o quê? Aí tem N questões, né? Pessoas que foram criadas na igreja, né? Colocando a religião ali como, se você desobedecer papai com a mamãe, você vai pro inferno. Então, é pior ainda, é mais punitivo. Então, nós crescemos em famílias punitivas, onde a mãe engoliu os filhos nesse comando, nesse domínio. Manipulação. A gente vem de uma era de muita manipulação, onde as mães acreditam que minha mãe fez comigo, eu também tenho que fazer com você.
né? As mães que não tinham maridos, e aí vem, né? Se a gente for olhar na história, gente, os homens que foram para a guerra fizeram com que as mulheres se tornassem mais masculinas para trabalhar, e essas mulheres precisavam, por amor até, manter esses filhos, segurar esses filhos, ensinar esses filhos a trabalharem mais cedo, tá? Nada que eu tô falando aqui justifica botar o dedão na cara de uma mãe e falar assim, você é culpada. Eu estou falando de contextos, de fatos que fazem com que uma mãe tenha apego. E essa mãe aprendeu que, poxa, eu tive que dedicar minha vida para minha mãe, então agora eu preciso de alguém que dedique a vida para mim. E essas mães vêm e cobram de nós. Então eu tenho uma dívida eterna com a minha mãe. Eu devo para minha mãe a minha vida, por quê? Porque minha mãe parou a vida dela. Nossa, eu queria muito ter feito uma faculdade, não fiz porque tive que cuidar de você. O que é isso? Manipulação. Nossa, eu queria muito ter viajado, mas, né, tive você aí, era caro ter filho, pagar escola, nunca viajei. Os filhos vão carregando esse peso, essa dor, e eles não conseguem lidar com isso. E filhos são bonzinhos, eles não querem sentir culpa. Então eu me sinto culpada, se eu me sinto culpada, o que eu faço? Eu abro mão da minha vida, do meu desenvolvimento, das minhas coisas para poder me doar para minha mãe. E tá cheio, ó. Se dá uma rodadinha aqui na internet que você vai ver um monte de gente defendendo que mãe veio primeiro, mãe merece o mundo, mãe merece tudo. Imagina que eu vou dar prioridade para minha esposa, minha mãe em primeiro lugar. Agora, se você tivesse olhado para sua mãe e visto que para sua mãe ter você, ela teve que cortar o cordão com a mãe dela e ter um relacionamento para ter você, você não olhava para tua mãe do jeito que você olha, né? Tipo, minha mãe é tudo na vida, então eu não posso ter minha família, ter minha vida, porque minha mãe é prioridade. Mas a tua mãe não colocou a mãe dela como prioridade quando ela teve filho. Ah, mas a minha mãe me teve para cuidar dela. Ok. Então agora você vai repetir o processo? Agora você tem consciência. Lembra? Celular, televisão, inteligência artificial. Muito mais fácil de você ter consciência. Então, gente, não podemos levar as nossas mães para o nosso processo terapêutico. Elas nunca vão entender. Elas não vão ter compreensão nem de 5% do que a gente está falando. Porque elas vêm de uma geração bélica. Bate, apanha, guerra, Hitler. Vocês estão fazendo sentido? Vocês estão entendendo? Vocês estão acompanhando? Porque é muito sério isso, né? Aqui no Brasil, ditadura. Olha que loucura, quanta loucura aconteceu, né? Se na ditadura o povo catava as pessoas dentro de casa e ela atacava numa cela. Quem assistiu aquele filme da Fernanda lá, da Fernanda Torres, viu, né? Que loucura que era a ditadura. Que loucura. E aí, dar um tapinha no filho não é nada, né? O trauma que a criança pega em casa, por conta dos problemas emocionais do pai, da mãe, das brigas, isso não é nada. Por quê? Porque antes a barbaridade era muito mais forte. Só que para nossa geração, que não viveu na guerra, que não viu lá o Hitler, a gente carrega resquícios, sim, no nosso sistema familiar. Mas a gente não viu aquilo. Então, pra gente, muda o significado do absurdo, né? Um pai bater num filho para educar é absurdo. Só que para esse pai, o absurdo era ele ver alguém da família ser morto numa ditadura, por exemplo. Então, gente, eu tô trazendo para vocês uma visão de quem é a tua mãe. Como que a tua mãe vai influenciar no teu trabalho terapêutico, se o que você precisa é justamente olhar para tua mãe hoje e falar assim: mãe, não foi fácil para você. Eu sei que por mais que eu tenha sentido que você tenha feito barbaridade comigo, que as coisas que você faz não tem o menor sentido pra mim e eu ainda te cobro, a tua dor eu não consigo entender, porque eu não vivi na época que você viveu. Não consigo. São diferenças geracionais que geram traumas diferentes. Então o teu processo é solitário. Não vai ter mamãe que você vai levar pra terapia. Ponto. Agora eu vou te contar a virada, a chave. Como que a gente faz essa transformação olhando para a mãe? Então descartei a mãe, agora não tem mãe mais, deixa a mãe de fora. Não, peraí. Deixa eu só ler os comentários aqui, ó.
Que forte, mães punitivas. A minha foi assim. Sim, a tua, a minha e mais umas 800 mil mães que estão aqui perto. Ó, minha mãe fala, eu queria ter acabado meus estudos, eu queria ter viajado, mas tinha vocês, meus filhos, não dava. Tá vendo, Natália? Eu também já ouvi isso. É horrível. Por quê? Ó, Ana, fiz isso por muito tempo. Então, isso tudo que a gente está conversando aqui, né? A gente está na época da virada de consciência. Trazer consciência de uma temática tão importante, tão necessária, para que a gente consiga agora aterrar. Onde que eu tô? Onde é que eu ponho meu pé? Qual que é o meu lugar no mundo hoje? Porque eu não posso ficar vivendo a história da minha mãe. Eu não posso ficar carregando a dor dela mais. Mas também não vai ter jeito de eu pegar na mão da minha mãe e arrastar ela para terapia, igual tem muita gente fazendo, né? Não, eu vou levar minha mãe e vai ser ótimo, porque a minha mãe que eu vou entender, a minha mãe vai entender o que eu tô passando. Nossa, olha lá, ela não tá entendendo o que eu tô passando. Ela precisa me libertar. Gente, a tua mãe não tem que fazer isso. Ela já colocou você no mundo, então o que você tem que fazer? Olha pra ela, agradece. Mãe, valeu, obrigado. Por mais que seja doído coisas que lá no passado você quis que a sua mãe fizesse de tal ou tal jeito, e ela não fez, porque ela também não tinha compreensão, agora cabe a você mudar, virar essa chave. Cabe a você criar dentro de você uma nova imagem de mãe. Cabe a você ser a nova mãe que você deseja para você, dentro de você, na tua consciência. Então, como é que a gente faz? Não vou levar minha mãe para terapia. Nem vou querer que minha mãe faça terapia. Aí é que tá o ponto-chave. Você precisa entender o seguinte. A mãe que você adulta carrega dentro de você hoje não é aquela mãe que tá lá na casinha dela, sentadinha, dormindo, acordando, fazendo, trabalhando, não sei como que é a tua mãe. A minha mãe, Célia, minha mãe se chama Célia. A Celinha tá lá em Minas. Tá lá tocando a vida dela, né? Ela tá cuidando da saúde dela, ela tá lá com o marido dela, ela tá na casa dela, ela acorda, ela faz a comida dela, ela dorme. Qual que é o problema? Por que eu vou querer cutucar minha mãe hoje? Ela teve as vivências dela, teve as dores dela, ajustou do jeito que deu, fez independente. Minha mãe tá lá independente. Por quê? Porque os filhos olharam pra ela, cada um foi seguir o seu caminho e respeitaram que agora a vida dela é dela e vai ser do jeito que ela quiser. Pra que eu vou ficar cutucando a minha mãe? Mãe, você tem que fazer terapia. Mãe, você tem que fazer isso. Mãe, você tem que fazer aquilo. Ela já tem idade pra saber o que ela quer da vida dela. Primeira questão, compreender que os nossos pais não são crianças. Minha mãe não é uma criança. Ah, ela pode se comportar como uma criança às vezes? Pode, às vezes ela tá emocionalmente frágil, às vezes ela quer um colo de filho, de filha. E aí ela vai, na fragilidade dela, às vezes ela vai precisar, né? Minha mãe passou por uma cirurgia de apêndice, deu uma complicação lá, ela teve que ficar na CTI, enfim. Aí nós nos mobilizamos, fomos pra lá. Mas isso não tirou o foco da nossa vida como filhos. E tinha o casal, meu pai estava lá com ela, eles estavam juntos. E eu respeito a decisão deles. Tem filho que numa situação dessa, chega com o exército, né? Não, porque agora você vai dormir assim, porque agora você vai comer isso, porque agora desse jeito não serve. Eu vi isso quando a minha avó adoeceu. As minhas tias pararam a vida delas e elas ficavam lá, uma brigando com a outra, né? Só faltou dar travesseirada na cara da outra. Por quê? Ela não vai dormir nesse travesseiro, essa roupa de cama não serve, vou comprar outra. Aí a outra brigava porque a outra não... Gente, que caos! Que caos quando você não respeita a dor do outro. E aqui você não respeita a dor da tua mãe. Você quer que a tua mãe seja viva, faça, fale, coma exatamente o que você quer. Isso é um desrespeito enorme. Já começa aí a bloquear o nosso desenvolvimento terapêutico. Por quê? Porque para que você se desenvolva, amplie a consciência, chegue num outro patamar para a cura, a mãe que você precisa cuidar, a mãe que eu preciso cuidar, não é aquela que tá lá em Minas, lá na casa dela. Essa mãe já fez a função dela na minha vida. Só que eu, Ana, carrego uma mãe aqui dentro de mim.
Eu vou chamar, vou dar um nominho pra essa mãe, tá? É uma mãe emocional. Eu carrego uma mãe emocional aqui dentro de mim, que é a mãe punitiva que me manda mensagem toda vez que eu penso em fazer alguma coisa. Então vou voltar ali, ó. A Fabiola falou da mãe punitiva. Eu vou voltar na mãe punitiva, Fabiola. A Ana, quer dizer, desculpa. A Ana Amélia falou das mães punitivas. Então, quer dizer, toda vez que eu vou fazer algo diferente, vou fazer uma coisa e de repente me vem um não dentro de mim. Me vem uma punição. Tá vendo? Você fez merda. Tá vendo? Você não devia ter falado isso. Você não devia ter feito isso. Isso tá errado. Quem que tá falando? Quem que é essa vozinha dentro da tua cabeça que tá falando pra você que você tá errada? Que você não merece? Que você não devia? Que você não vai conseguir? É a mãe punitiva. Quando eu, Ana, tinha 16 anos, começou a me dar um faniquito, desespero pra sair de casa. Por quê? Eu tinha 3 irmãos mais novos. Lógico que minha mãe acabava focando neles, e um era bem mais novinho, ele dava... Nossa, ele era bagunceiro, dava um trabalho. E a única coisa que eu enxergava na minha vida, eu quero sair de casa, eu quero sair de casa. Custe o que custar. Então o que eu fiz? Comecei a estudar. Estudava que nem uma louca, né? Eu vou sair de casa. E a minha mãe e meu pai falavam assim pra mim, não vai. Com a carinha bem bonitinha assim, não vai. Aqui já tem muito trabalho suficiente pra você. Você pode trabalhar como secretária. Você não vai fazer faculdade. E aí, nossa, me dava um desespero. Eu falava assim, vou. Como é que é? Aí fui lá, entendi como é que funcionava. Ah, uma faculdade federal não paga mensalidade? É essa, porque eles não vão pagar pra mim, então eu vou. Então o que eu botei na minha cabeça? Eu vou mudar de cidade, vou arrumar um trabalho, eu vou trabalhar um período do meu dia e vou estudar no outro período numa faculdade federal, que eu não preciso pagar. Só que eu, com 16 anos, não tinha autonomia, ainda nem conhecia o mundo, porque eu venho de uma cidade muito pequenininha, e de repente aquilo internalizou em mim. Você não pode ir para uma cidade grande, é perigoso. Você não vai saber nem atravessar a rua. Minha mãe falava desse jeito para mim. Você não vai nem saber atravessar a rua. Ó, qual que é a emoção que gera dentro da pessoa, né? Nossa, será que eu não tenho capacidade mesmo de ir para uma cidade grande? Nossa, será que eu vou sofrer tanto assim? E aí, o que isso gera em mim? Toda vez que eu quero dar um passo maior, que eu quero fazer algo diferente, que eu quero sair da minha zona de conforto, que eu quero sair da minha zona de estagnação e quero dar um passo, me vem aquela mãe interna que eu guardei aqui dentro de mim e fala assim, vai não, difícil, né? Você não vai dar conta, você não vai conseguir atravessar a rua. Nossa, pra quê? Uma outra palavra que eu sempre ouvia da minha mãe. Pra quê? Pra que isso? Pra quê? Bom dia, Gilvan. Bem-vindo aqui na live. Gilvan, querido colega lá da corrida. Então, eu sempre ouvia essa frase. Pra quê? Tá bom aqui do jeito que tá. Pra quê? E aí eu tenho essa mãe interna dentro de mim hoje, que às vezes eu quero ultrapassar uma barreira e aí ela vem e fala assim, pra quê? Só que escuta, minha mãe tá a quilômetros e quilômetros de distância de mim. Ela nem sabe o que tá acontecendo, o que eu tô aprontando aqui, né? No meu lado profissional, ela não tem que saber, eu nem tenho que ficar falando. E aí, me vem aquela mãe punitiva. Então, vocês entenderam onde que tá a mãe punitiva? Entendeu, Ana? Você que tá engajada com a mãe punitiva aí? A Natália também, ó. Onde que a gente guarda a mãe punitiva que a gente leva pra terapia? Ela tá aqui, tá? Porque se eu pegasse na mão da minha mãe e fosse pra terapia, levasse ela pra terapia, pra constelação, a minha mãe iria falar assim, mas você tá louca? Você é adulta, você faz o que você quiser da tua vida, me deixa em paz, vai cuidar das suas coisas, né? Eu não quero nem saber, faz o que você quiser, vai pra onde você quer. Só que nós carregamos esta mãe punitiva dentro da gente. Pegou a pedrada aí, né, Ana? E é. Então, como que é a postura? Como que a minha mãe influencia o meu processo terapêutico? Ela influencia até onde eu permito carregá-la dentro de mim. Ponto. Fez sentido para você?
Se essa frase fez sentido para você, que bom. Você já tem uma nova perspectiva de virada e de compreensão para a tua vida, tá? Quando a gente é adulto, tudo tem a ver com a gente. E a dor que eu carrego, a minha mãe não tem nada com isso. Por quê? A partir do momento que eu decidi ficar adulta, que eu pago as minhas contas, que eu ganho meu dinheiro, que eu tenho meu trabalho, que eu cuido dos meus filhos, que eu cuido da minha casa, para que eu vou ficar pedindo opinião, ideia para minha mãe? A minha mãe, ela vai ser uma pessoa muito importante na minha vida que eu vou chamar para almoçar, para conversar. Ai, mas você não tá entendendo, Ana, sabe o que é? Minha mãe é narcisista, sabe? A minha mãe, ela judiou de mim e ela faz um drama e ela até hoje, ela me provoca, ela me cutuca. Porque você deixa? Por que você tá no radar da tua mãe? Se a sua mãe é alguém que tá te incomodando, que tá te prejudicando, corte os laços. Corte os laços. Ai, mas Deus vai me castigar. Então quer dizer que você vai ficar sendo punida, sofrendo, com uma mãe que tá te abusando, te manipulando, e você não tem coragem de cortar porque você ama mais a tua mãe que tá te judiando do que você mesma. Por quê? Porque se tem uma pessoa que tá te maltratando, o que você faz? Corta os laços, isola, muda, vai pra longe, bloqueia telefone, não deixa entrar na tua casa. Tem recurso pra tudo. Só que, agora vamos pra terceira fase dessa compreensão. A nossa criança interna tem uma dor de pertencimento. Porque eu preciso pertencer. Porque eu preciso que minha mãe me veja. Porque eu sou muito boa e eu tenho que provar pra minha mãe até hoje. Como eu sou boazinha, pra minha mãe ir lá e me dar os parabéns e bater palma pra mim. Sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Tá? Sua mãe sempre vai olhar pra você como uma criança. Ela sempre vai achar, se você der liberdade, se você abrir a porta, ela chega, ela vai arrumar tua casa. Ela vai pegar o teu vaso de planta, mudar de lugar. Porque ela acha que por ela ser maior, e que bom, né? A mãe tem que ser maior. Ela sabe o que é melhor pra você. Por isso que você não pode viver junto com a tua mãe. Se a tua mãe acha que ela é grande, se a tua mãe é grande, ela é maior que você. Se ela chega no teu lugar, ela acha que ela sabe mais que você, ela quer colocar a ideia dela, a opinião dela. Ela acha que ela sabe onde é que fica melhor o vaso de planta. Ela muda de lugar. Só que você é adulta, você sabe que você quer o vaso de planta naquele lugar. Então o que acontece nesse processo? Por que existe tanto conflito entre mãe e filha? Porque a filha fica querendo que a mãe venha interferir no seu espaço, mas quer que a mãe fique mudinha, amarradinha e não mexa em nada. E a mãe, ela tem essa característica de: eu sou maior, eu sei o que é melhor pra você, então eu vou te ajudar. Aí vai ajudar e faz tudo errado. Tudo diferente daquilo que você queria. Por isso precisa haver um distanciamento saudável entre mãe e filho. Filho adulto não mora com mãe nunca, jamais, a não ser que ele seja uma pessoa completamente sem personalidade, sem identidade. Vai ser a criança, o filhinho eternamente. Porque dentro de uma casa, o teto, quem bota o teto ali é a mãe. E o teu teto só vai até onde a tua mãe permite. Teu teto é a tua mãe. Como eu atendi pessoas já que, morando com a mãe, que iriam romper uma barreira profissional. Ah, eu não tô conseguindo melhorar meu salário, eu não tô conseguindo melhorar minha profissão. Teto de mãe. Até onde a tua mãe permite que você vai? É só até ali onde você vai. Só que o problema é da tua mãe? Não, caramba, ela tá na casa dela. Ela tá vivendo a vida dela. É você que tem que dar linha. É você. Então, qual que é o erro num processo terapêutico? É um filho ficar esperando que a mãe mude. Não vai mudar, sinto muito. É você que tem que ter a compreensão. É você que tem que mudar. É você que tem que sair do lugar. Porque agora você tem a força. A tua mãe já tem a sabedoria, ela já viveu, ela já tá lá com as coisas. Deixa ela. Mas você continua carregando a mãe punitiva dentro de você. Percebe? E aí você junta essa mãe que você tem dentro de você com a tua mãe física que tá existindo aqui, vira um caos. Por quê? Porque a tua mãe, às vezes, ela não tá nem aí pra você. E você fica forçando a barra. Não porque eu tenho que levar minha mãe, porque eu tenho que fazer com a minha mãe, porque eu tenho que ir com a minha mãe, porque minha mãe... Para! Agora é você. Processo terapêutico. É a mãe interna.
Aquela tua mãe que te gerou a vida, que tá lá, ó, acabou. Ó, fecha o vidro aqui, acabou. Fecha o portão. A mãe fica de lá. É você com você. É você com a imagem que você carrega dessa mãe dentro de você. Por isso que nós que somos terapeutas temos que ter clareza de como conduzir um processo terapêutico. Para quê? Para que nem eu deixe o cliente me ver como uma mãe, com a nova mãezinha que vai carregar ele no colo. E nem para que esse cliente, para que eu seja conivente com a dor do cliente e fique botando o dedão na cara da mãe. Ah, não, realmente, a tua mãe, nossa, essa mãe tua aí, doente, coitada. Imagina eu, como terapeuta, me posicionar a favor ou contra a mãe. A mãe é só a mãe. Teve a história dela, viveu, te botou no mundo. Agora fala assim, ó, olha lá, tua mãe. É só uma mãe, só uma pessoa, um ser humano normal. Agora é só com você. Compreenderam? Fez sentido, meus queridos? Que pedrada, que consciência. É pedrada, paulada na cabeça, ó. Nunca pensei esse cuidado como eu me punia sendo adulta. Exato, Natália. Vivi uma vida fazendo o que quis, mas sempre buscando a aprovação dela. Hoje, trabalhando minha adulta, reconhecendo o vazio que me causou. Exato. E aí, Fabiola, esse processo, né, de eu trabalho muito, eu faço tudo, né? É a salvadora. E no fundo, a salvadora, ela só quer salvar a mãe. Eu faço tudo. Eu tenho uma máscara de independência que incrível. Só que o salvador, ele talvez seja mais dependente até do que a vítima. Porque a vítima, ela vai ficar parada aqui, ó. Ela vai vir alguém para salvar. Agora, o salvador, ele faz uma força, ele faz um esforço tão grande. Eu faço tudo. Eu sou independente, eu ganho dinheiro, eu vou, eu venho, eu volto. A maioria dessas coisas é ou para provar para a mamãe que eu sou boa, ou para salvar a mamãe, ou para ser aquilo que mamãe não foi. Sempre tem uma característica na qual o salvador vai se encaixar. Só que, por trás de tudo existe quem? A mamãe dentro de você, que você está buscando agradar, que você está buscando sustentar ou realizar aquilo que ela desejava. Então, gente, desenvolvimento de processo terapêutico saudável, vai trabalhar a mãe interna, vai revisitar a mãe que essa criança carrega, vai botar essa criança diante da mãe, vai olhar, a adulta vai ver como que a criança olha para a mãe, a adulta vai entender qual que é a dor da criança e vai mudar esse conceito de mãe, aqui e aqui. E o que que isso tem a ver com a tua mãe que tá lá na casa dela? Nada. Com a tua mãe que já morreu, que já foi embora? Nada. Por quê? Você tá se punindo por conta de mãe e a tua mãe nem tá aqui na terra mais. Então, vocês estão vendo como que não tem a ver com mãe? Tem a ver com a mãe interna que você coloca dentro de você. Ok? Ó, olha essa frase da Fabiola, ó, perfeita para fechar a live. Dei linha física, mas emocional não. É isso que acontece. A gente dá a linha física, né? A gente vai para longe da mãe. Só que a gente continua carregando a mãe aqui dentro. Continua com a mãe punitiva, com a fala de mãe, né? E isso, por mais que a gente seja, ó, cavalo velho de terapia, gente. Cavalo velho, ó, quanto... Gente, não sei contar quantos processos, quantas dinâmicas, por quantas questões eu já passei para poder trabalhar mãe. E às vezes eu ainda olho, vou fazer uma coisa e falo assim, ah, será? Pra quê? Aí quando eu falo pra quê, eu falo, putz, esse pra quê é minha mãe dentro de mim falando, pra que isso? Então é isso, meus amores, muito aprendizado pra gente. Vocês tenham um Dia das Mães muito consciente, muito rico, né? Que vocês aproveitem enxergando a mãe como ela é. Fato, minha mãe é essa pessoa. Eu convivo com ela até onde eu consigo, até onde eu não consigo eu me afasto, mas trabalhar a mãe dentro da gente. Esse é o verdadeiro processo terapêutico. Combinado? Um beijo grande para você. Acompanhe aqui. Vamos ter aulas novas a partir das próximas semanas, tá bom? Comentem, compartilhem, manda a live para as pessoas que você ama. Tchau, tchau.